Então, bem-vindas a esta última sessão do Passo a Passo desta segunda temporada, Bem-aventuranças e Mandamentos, pés na terra, com os mandamentos e cabeça no céu, com as bem-aventuranças. E não vou resistir a partilhar a viagem que eu fiz à Terra Santa na semana passada, também fui ao Monte das Bem-aventuranças e, de facto, há uma riqueza espiritual e pessoal enorme que penso que faz todo o sentido transmitir e que não resisto também a partilhar convosco, dando alguma consistência mais, espero eu, também ao conteúdo desta sessão. Mas como é habitual, vamos começar por recapitular as duas últimas sessões, por não ter sido eu a dar a última. Portanto, recapitulamos a que eu dei e a outra, que deu a Constança, e depois avançamos com o tema final, que a ideia é considerarmos a última bem-aventurança, em que percebemos que de facto por sermos incompreendidos aqui na Terra não significa que seja menor o céu que nos espera, antes pelo contrário. Portanto, aqui também temos aqui um sinal da vida de Cristo e que é um convite também a nós participarmos da mesma vida e com a mesma felicidade também aqui na Terra. Nós, no dia 30 de maio, tivemos essa bem-aventurança em que o título comercial era No Céu Entenderemos Tudo e o tema era Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E falámos de muitos temas relacionados com esta bem-aventurança, mas eu ressaltava aquela ideia que me ficou até de uma reunião que tive sobre este tema, muito na moda do ESG, em que a pessoa com quem eu estava na reunião dizia que mais do que o segredo de ser a alma do negócio, a alma é o segredo do negócio. Eu acho que aqui, no negócio da vida eterna também, se nós temos o foco nesta promessa de Jesus, porque deles é o reino dos céus, de facto, somos felizes, mesmo sofrendo a perseguição por amor da justiça. Não é porque sejamos ingênuas, nem porque sejamos apáticas, mas de facto porque vemos que a alma é o segredo deste negócio, não é? Da vida eterna. E ele também dizia: somos o que somos capazes de partilhar. E aqui eu penso que também espero levar à prática a minha experiência da semana passada, também para poder partilhar convosco e não estarmos de costas para o coração de outras pessoas, estarmos atentas, não é? Tomarmos uma posição e não nos deixarmos interpelar pela corrente de comentários, de críticas, de ironias, não desanimar nunca, não é? Porque Jesus está sempre atento e está sempre a jeito para nos confirmar que o nosso destino também é o céu, uma alegria muito maior. Depois tivemos a Constança Ribeiro Pereira, que nos veio falar do sétimo e do décimo mandamento, não é? Para nos ajudar a perceber o que desejamos verdadeiramente. Eu confesso que gostei muito da apresentação da Constança, também pelo raciocínio que ela contou, não é? Que seguiu ao assumir também esta proposta e ao aceitar este convite a fazer parte do painel de oradores do Passo a Passo, não é? Ela dizia o que desejamos verdadeiramente, que era o título comercial, ela dizia o céu, mas será que eu sou consequente com esse desejo, não é? Será que o meu desejo é ver Deus em tudo? E de facto, tanto o sétimo como o décimo mandamento estão muito relacionados com a nossa vida aqui na Terra, não é? O sétimo mandamento não roubar, não é? Nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo, e o décimo não cobiçar as coisas alheias. Portanto, se eu de facto estou presa pelo bem material aqui da Terra, posso ofuscar o meu desejo de ver Deus em tudo e de desejar verdadeiramente o céu, não é? Com todas as minhas forças. E a Constança falava que há uma beleza neste ensinamento, que é uma afirmação de uma vivência livre e desapegada sobre os bens, não é? Pensando que os bens são úteis, necessários, não é? Deus pensou numa terra, para nós cuidarmos, para nós cultivarmos e para vivermos aqui também em função da felicidade e da sustentabilidade do resto da criação. Mas também numa lógica de amor a Deus e aos outros, não é? Havendo uma harmonia na criação e sabendo nós que também o nosso trabalho é a parte da criação a que somos chamadas a dar continuidade, não é? E pensar que tudo o que temos e tudo o que conquistamos provém da providência de Deus, não é? Tudo vem de Deus e vai para Deus, não é? E aqui a Constância interpelou-nos também a ter uma atitude de agradecimento, a pensarmos nesse destino universal
no sentido do bem comum, não é? Pensarmos, como dizia a Constança, também da sua experiência de uma família numerosa, não é? Uma casa aberta a todos, uma família disponível para acolher os mais necessitados ou todas as outras pessoas, não é? E o bem que é ter irmãos com quem partilhar, não é? E o amor dos pais poder ser multiplicado através dos irmãos, do amor dos irmãos uns pelos outros. Constança falou de três armas, a temperança, não é? E a importância também de incutir isto nos mais novos, não é? Se falava disso, do tesouro de ter muitos irmãos, ela falou do exemplo dos cereais e da despensa, não é? O dia das compras do mês em que iam os cereais e eles sabiam que aquilo durava um mês, se eles acabassem no primeiro dia, tinham 29 dias sem cereais, se conseguissem gerir, tinham também mais cereais ao longo do mês. Mas isso não é tanto pela materialidade do tema, mas mais pela atitude e pela postura e pela virtude em si da temperança, de viver sobriamente, não é? Ser comedido. Também falou da justiça, não é? Conceder o que é devido, não é? E a justiça traz ordem à nossa vida. Também falou dessa necessidade de nós sermos justas com as pessoas que dependem de nós e dar-lhes aquilo que merecem. E falou da outra arma que é a caridade, não é? Que é imperceptível em alguns casos, em alguns aspectos, não é? Mas que é a maior arma que nos faz subir mais degraus e mais depressa em direção ao céu, não é? Portanto, é mesmo a grande aposta da nossa vida. E falou, foi muito bonito também, gostei dela, do que ela disse, que a união entre a justiça e a caridade manifesta-se em dar o que é justo com alegria, não é? A não encararmos a justiça com a frieza, com o racionalismo frio e desapegado das outras pessoas, mas sim com alegria, não é? Porque estamos a dar uma alegria às outras pessoas. Pois, por último, só também para terminar aqui esta revisão, falou do 10º mandamento, não é? Que às vezes nós cobiçamos as coisas dos outros, é um bocadinho mascarado de inveja, não é? Gostava de ter uma casa assim, um trabalho assim, e às vezes é uma desculpa para nós não sermos melhores pessoas, porque estamos entretidas a comparar-nos com as outras pessoas. E achei bonito ela dizer que ser mãe, não ajuda no processo de querer controlar tudo, não é? Da gestão da casa, e de facto ela aprendeu muito por ter esta limitação de não entregar todo o controle, não é? E aqui também, pronto, para partilhar um bocadinho da minha experiência da Terra Santa, não sei, foi uma luz do Espírito Santo que podia ter sido cá em Portugal, não tem assim grande transcendência, mas de facto vi de uma forma muito clara que nós às vezes, eu própria, não é? Tenho uma vida muito sacrificada do ponto de vista físico, intelectual, de andar de um lado para o outro, de tensão, mas às vezes pode não ser uma vida entregue, não é? Porque me deixo absorver pela atividade e pela aceleração e pela adrenalina. E no fundo, esta entrega do controlo a Deus pode ser o clique que nos falta para nos despojarmos de nós mesmas, não é? Isto é um tema que a mim me ajudou de uma forma muito concreta no Getsemane, não é? Quando estava a rezar ao pé da pedra onde Jesus rezou no, no Horto das Oliveiras, e também gostei porque a cúpula dessa igreja tem Jesus a rezar e os apóstolos a dormir, mas com uma auréola. Portanto, também é uma das minhas amigas que estava lá diz: está a esperança para nós, não é? Nós podemos adormecer a rezar e dizer que não a Jesus, mas o nosso futuro é o céu, não é? Eles estão com a auréola. E é muito impactante também estar a rezar ali no sítio onde foi a oração de Jesus, no horto, diante daquela pedra, para fazermos nossa também a vida de Jesus. Entrando aqui no tema de hoje, não é? A força da integridade com esta bem-aventurança que é de alguma forma integradora de todas as outras, não é? Jesus diz: bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal de vós. Alegrai-vos e exultai, pois é grande nos céus a vossa recompensa. Claro que nós não vivemos de recompensas, mas vivemos para o céu e para Deus, não é? E é muito bonito também situarmos-nos no tal monte, das bem-aventuranças, que tem como vista maravilhosa o Mar da Galileia, é um sítio super tranquilo e que ajuda muito a rezar e a perceber que realmente aquele era o contexto de Jesus, porque não muda nem o mar, nem as pedras, nem a vegetação. Portanto, a pessoa consegue-se mesmo imaginar a ouvir Jesus a dizer aquelas bem-aventuranças. E de facto é um sítio que transmite tanta paz e tanta tranquilidade, que é bonito pensar que Jesus está a transmitir uma mensagem contrastante, não é? Uma mensagem paradoxal no meio de tanta harmonia na natureza, para nos interpelar também para percebermos realmente o nosso destino é o céu, o nosso destino é o abraço final com Deus,
Mas há alguns atritos por aqui e é um desafio e é uma questão de querer, não é? Pensar, fazermos esse foco e não tanto por sermos perseguidos, por sermos pobres, por sermos ahm, fracos, mas sim porque o nosso destino é o céu, não é? Portanto, é isso que nos dá essa força e é isso que nos impulsiona a ser melhores. Aqui também, nesta bem-aventurança, como nós estamos focados em ir para o céu, não é? Perto de Deus Pai, tendo a mesma vida do Filho, podemos, considerar que o Filho de Deus fez-se homem para nos fazer participar da sua filiação divina, não é? Nós somos as favoritas de Deus, não é? As prediletas, não é? E de facto Deus pensou em toda a história em função de cada uma de nós e da nossa felicidade. E toda a pregação de Jesus foi orientada para esta vida nova e eterna, concedida àqueles que acreditavam nele, não é? Mesmo aos mais céticos, aos mais que o iam negar, não é? Como os próprios apóstolos, mas ele sabia e queria dar na mesma, a vida por cada um de nós, não é? E confirmar em cada passo da nossa existência que nos ama infinitamente e que está empenhadíssimo na nossa felicidade. Temos também aqui a imagem da ressurreição, e eu tive também o privilégio de rezar diante do sepulcro, onde foi a ressurreição de Jesus, não é? Aquelas pedras receberam a luz da ressurreição de Jesus, e é muito bonito e muito tocante estar ali a rezar diante daquela pedra. E o Papa dizia que não há, a nossa fé não assenta em teorias, mas em factos históricos, não é? Na Terra Santa nós apercebemos que tudo aconteceu num momento da história e que Jesus escolheu um povo, uma terra, um tempo, umas pessoas com quem conviver para dar a vida por nós, não é? E o facto principal desta doação é a ressurreição de Cristo, não é? E mesmo os apóstolos começaram por não acreditar e hesitaram, duvidaram, mas depois agarraram e todos, quase todos foram mártires, não é? Portanto, aqui também nos dá alguma esperança em relação às nossas vacilações e às nossas fragilidades, não é? Porque os apóstolos viram Jesus, tocaram-no e acabaram também por vacilar, não é? Uma piadinha dos guias lá da Terra Santa que dizem porque é que São Pedro negou Jesus 3 vezes, porque ele lhe curou a sogra. É uma piada que não tem muita graça, mas pronto, no contexto de Terra Santa até tem a sua, a sua graça. E de facto nós ali tocamos a história de Jesus, a história daquele povo, a história daquela terra, não tanto até pelo. Também não quero ser redutora porque o que eu posso dizer é muito redutor em relação à experiência de estar lá. Portanto, não temos todo o dia para falar aqui nesta sessão, mas só dar assim algumas pinceladas desta minha experiência. Mas dizia mais do que os templos, as igrejas, as basílicas, é estar naquele ambiente com aquele cheiro, naquelas ruas, não é? Fazer a via sacra. E eu que muitas vezes lia que os santos choravam lendo a Via Sacra e percorrendo cada uma das estações, e para mim já era o auge da santidade, mas de facto eu comovi-me seriamente e fizemos a Via Sacra nas ruas onde Jesus passou, não é? Diante de cada uma das estações. E cada um do grupo lia uma estação da Via Sacra e me encalhou a morte de Jesus na cruz. E foi muito impactante. Eu não estava a conseguir ler pela comoção e pela emoção e não por sentimentalismo. Sentia-me mesmo a viver aqueles momentos e a agradecer a Deus ter dado a vida por mim e pela minha parvoeira, às vezes, de dizer-lhe que não por coisas surreais da minha vida sacrificada, mas muitas vezes pouco entregue, não é? Mas pronto, há esperança. Fomos a uma igreja que é dedicada às Santas Mulheres e que tem num hall, tem umas colunas, cada uma das colunas com o nome de uma das Santas Mulheres. E há uma coluna que não tem nomes, então a tradição é que nós, mulheres, nos situemos naquela coluna, não é? É uma coluna que é aberta a todas as mulheres de todos os tempos para se sentirem incluídas também nesta grupo das Santas Mulheres próximas e amigas de Jesus. Portanto, tem tudo muita riqueza e muita intensidade também esta experiência e era irresistível também não deixar de partilhar.
Aqui vemos que a ressurreição é a prova suprema da divindade de Jesus e da verdade da sua doutrina, não é? E além disso, inclui a certeza da nossa ressurreição, não é? A certeza da nossa vitória. Por isso é que estão aqui esta vitória destes jogadores, e pelos vistos está, eu sou um bocado a teia neste mundo futebolístico e percebi que está a haver um jogo Portugal e Islândia que acho que é importantíssimo, mas não faço ideia como é que está o resultado, mas acreditamos que vencerão os melhores e que a vitória dos cristãos está contida na vitória de Cristo, não é? Jesus Cristo já venceu por cada uma de nós, não é? E só nos convida a vencer com Ele, não é? E às vezes vacilamos, às vezes desanimamos porque vemos um mundo muito escuro à nossa volta, mas há assim uns momentos da nossa vida em que a existência tem realmente outra cor, não é? E a ajuda de Deus é muito palpável e é muito clara e muito, há uma luz muito clara em relação ao nosso caminho, o passo a passo, um dia de cada vez, em direção ao céu, e em que nós temos uma proximidade com Deus também muito grande, não é? Também tivemos uma experiência lá na Terra Santa que foi rezar no deserto, em silêncio, e não é um deserto de areia que eu imaginava, imenso vento e a areia toda para os olhos e a pessoa não conseguia abrir os olhos, é um deserto de pedra. E de facto ouve-se o vento, essencialmente, vê-se um mosteiro de ortodoxos nessas pedras, no deserto, e é uma experiência de nulidade e ao mesmo tempo da grandeza de Deus, que é o tal tempo de deserto, não é? Estamos no sítio do deserto, mas a experimentar um tempo de deserto. E de facto é uma experiência única e que ajuda muito a interiorizar, a agradecer, a ter consciência que de facto nós sem Deus nada mesmo, não é? E só Deus basta, não é? Isto também é um tema que pode ajudar também nesta questão da bem-aventurança, porque às vezes parece que estamos à procura desta alegria, não é? Find joy, não é? Vemos o caminho, mas é tudo ao contrário, as pessoas, a sociedade, os ambientes, não é? E Jesus não desiste, Jesus volta a sentar-se como mestre para nos ensinar, para nos abençoar, para nos convidar a saborear a sua palavra, não é? Isto também é outra coisa, não é? Quando acho que não vou ler o Evangelho de outra forma porque já consigo perceber e situar geograficamente como quando nós estamos a ler um livro, não é? Sabemos exatamente onde é que Cafarnaum, Jericó, Nazaré, Belém, Jerusalém. Há uma noção geográfica muito concreta que para mim antes não era tão clara como depois de ter vindo da Terra Santa, não é? Porque parece que é tudo Benfica, não se podia ser Benfica, Avenidas Novas, Oeiras, Cascais, não sei o quê. É como se estivéssemos a ler um texto com ruas e sítios que nós conhecemos também por termos lá passado, não é? E Jesus traz-nos essa palavra de Deus e ensina-nos que quer que sejamos felizes, alegres, com uma vida plena, não é? Que o caminho que conduz a Deus é um caminho de alegria, não é? E com a sua palavra ele descreve-nos qual é que é o caminho que temos que seguir, não é? O que temos de viver para encontrar a verdadeira felicidade. E o reforço desta fé ajuda-nos muito, não é? Dá-nos uma leveza muito grande e uma vontade de irmos até ao fim do mundo com esta fé que nos enche o coração e que nos dá muita força à nossa alma. Mas às vezes nós lemos as bem-aventuranças, descobrimos que é um caminho paradoxal, que tanto dá para ir para a esquerda como para a direita, que não há pessoas que o caminho certo é para um lado para o outro, ou então estamos na dúvida, não é? E Jesus mostra-nos o caminho para a felicidade onde parece que não o encontraríamos. E às vezes é uma questão de lhe perguntarmos, não é? De nos deixarmos interpelar pela palavra de Deus, pelos sacramentos, não é? A mim deu-me imensa devoção também confessar-me na Basílica onde Jesus, que tem a pedra onde Jesus do Getsemane, não é? Onde Jesus rezou no Horto das Oliveiras. No fundo também pensando que Jesus rezou ali, sofreu ali pelos meus pecados e eu fui ali confessar os meus pecados para ter uma alma mais limpa, para continuar a viver esta vidinha que nós temos aqui, que às vezes é tão pequenina, mas que nos conduz é muito maior do que nós, aquilo que nos espera, não é? Isso, há momentos em que nós vemos isso de uma forma tão clara e que podemos pedir a Deus, não é? Para conservar na memória também e no coração essa memória agradecida, não é? Dos momentos em que a fé se tornou tão óbvia e tão clara, que nós soubemos qual é que era o caminho e, e qual é que era também a nossa companhia, não é? O próprio Jesus, não é? Que é amor, que é Deus e que é coração e que por trás de cada bem-aventurança há um caminho de amor e de cruz, não é? E Jesus ensina-nos que nesta terra o amor e a cruz se identificam, não é? Porque ele quis
demonstrar, não é? Também cantámos lá numa das missas, a cruz é a minha maior prova, ninguém te ama como eu, não é? E de facto, este amor e esta cruz identificam-se e são uma prova do amor de Jesus por cada uma de nós, não é? Se nós queremos amar verdadeiramente, também é bonito que estejamos disponíveis para abraçar a cruz, não é? Eu fui a um casamento no sábado e o padre, super simpático, dizia: eu preparei os noivos, tivemos umas conversas e tal, mas eu agora vou fazer aqui um teste, dizia ele. Então, qual é que é a frase certa? Amo-te porque me fazes feliz ou sou feliz porque te amo? E eles, coitados, também estavam nervosos, estavam nem sei o que é que eles responderam porque estava mais atrás. Mas de facto, agora é óbvia a nossa resposta, não é? Sou feliz porque te amo, não é? O foco é a felicidade da outra pessoa, não é? Eu vivo para a outra pessoa, e vivo para tornar feliz a outra pessoa, não é? Também no outro casamento, eu acho que contei aqui no passo a passo, as pessoas. No casamento, as pessoas casam-se, são mais do que serem um do outro, são um para o outro, não é? Para tornar feliz a outra pessoa, não é? Para me entregar, não é? Voltamos outra vez, não é? A vida sacrificada é uma vida entregue. Parece que isso é um jogo de palavras, mas não é. Não é? E tem o seu sentido e o seu significado. E Jesus chama-nos a uma vida verdadeiramente feliz, não é? Ahm, Confiando muito também na sua, nos seus desígnios, na sua providência, não é? No cuidado de Deus por cada uma de nós, não é? E com esse desejo também de reconhecermos, de nos arrependermos e de recomeçar, não é? Suportando com paciência os nossos defeitos, os defeitos das outras pessoas, não é? Estarmos disponíveis para crescermos em santidade, não é? E acolher os outros na sua fragilidade e acolher-nos a nós próprios também na nossa fragilidade, não é? Porque às vezes o que nos falta é aceitarmos-nos como somos, não é? Porque Deus nos aceita, portanto não faz sentido sermos nós a negarmos a nossa maneira de ser, porque há um lugar no céu, tipo uma peça de um puzzle, onde só cabemos lá nós. Portanto, esse lugar está reservado para nós com as nossas características. Não vale a pena querermos ser outra pessoa porque Deus quis que nós fôssemos esta pessoa. Deus tem um lugar reservado no céu para cada uma de nós com as nossas características. Às vezes o que nos falta é descobrir o rosto de Jesus, ehm, e descobrir o nosso próprio rosto, não é? Olharmos com o coração também, não é? Confrontarmos a nossa vida com as bem-aventuranças. Agora que já temos também um canal no YouTube, não é? Podemos revisitar cada bem-aventurança. Eu confesso que fui ver as bem-aventuranças a ver se fazia sentido fazer aqui um pseudo-resumo, mas também achei que ia ser muito redutora e de facto a experiência da Terra Santa enche-me o coração e a alma. Eu pensei, não vou conseguir falar pouco, portanto, mais vale não encontrar mais recursos, porque senão não me calo. E as pessoas querem viver as bem-aventuranças e a caridade, mas eu também tenho que ter noção de que há mais mundo além do passo a passo e que há outras coisas para fazer, não é? Portanto, aqui a nossa coerência como cristãos comuns pode às vezes chocar ou incomodar outras pessoas, mas é importante nós termos a coragem de refletir através da nossa conduta reta, não é? E vermos o rosto bondoso de Jesus, que todas as pessoas procuram, não é? E às vezes isso ajuda-nos a olhar os outros com outros olhos, não é? Um, Pensando que nenhum ato de caridade, mesmo pequenino, é desperdiçado. E também as pessoas que às vezes nos fazem mais confusão, ou que às vezes nos complicam a vida, ou que nos irritam, ou que até nos repugnam de alguma forma, não é? Ninguém nos repugna, mas às vezes sentimos essa repugnância. Pensar, essa pessoa procura o rosto de Jesus Cristo, mesmo que não transpareça nada, mas essa pessoa procura Cristo, não é? Porque está na estrutura da natureza humana procurar o bem, procurar o amor, procurar a verdade. E Deus é o bem, o amor e a verdade, não é? Com letra grande. Portanto, hum, glorificarmos Jesus também tratando bem os filhos de Deus, não é? Tratando bem as outras pessoas, não é? E todas as pessoas pedem uma razão para a sua esperança e às vezes essa razão, Deus pede que nós facilitemos o acesso a essa razão, não é? E que não nos deixemos afetar pelas dificuldades deste mundo, não é? Que às vezes nós procuramos mais a aprovação das outras pessoas ou
uma posse de bens ou pronto, coisas mais deste mundo. E a felicidade está na identificação com Cristo, não é? Perceber o que é que Deus quer para mim, não é? Eu posso estar numa aceleração enorme e estar completamente ao lado, no carril ao lado que não me leva ao céu, não é? E, e é uma pena, não é? Estamos aqui a perder tempo e a perder milhas na nossa conta cliente com Cristo, que não é? Com as da TAP, não é? Um, e Jesus diz: alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa, não é? Nós nascemos para nunca mais morrer, nascemos para desfrutar da felicidade de Deus, não é? E Deus encoraja-nos e quer que nós tomemos o caminho das bem-aventuranças para sermos completamente felizes, não é? E de facto, aquela tranquilidade daquele monte. Também dá para perceber que este encaixa este discurso paradoxal, ainda que a pessoa naquele paraíso está disposta a tudo. Ouve e dá tudo, não é? Como no deserto, não é? A pessoa pensa realmente 40 dias e 40 noites aqui para se preparar, para se entregar por nós. A pessoa fica com vontade de dar tudo e deixar tudo. E é tudo paisagem, não é? Que somos chamadas mesmo ao céu, não é? E ali ao ouvir as bem-aventuranças no Monte das Bem-aventuranças, de facto, nós sentimos também o ridículo que é dizermos que não a Deus, não é? E dizemos, eu continuei a pecar e continuei a ser a Inês Magriço que todos conhecemos, mas a verdade é que há esperança, não é? E um, há sempre este dia de alegria com Deus, não é? Podia ser dia do Pai Deus todos os dias, não é? Que com esta linguagem desconcertante nós vamos percebendo também o rosto de Cristo e aproximando-nos dele com uma união amorosa, não tanto de pagar faturas ou fazer contas, mas sim de abrir o coração e deixarmos-nos levar, não é? Também outra experiência muito intensa foi a missa num altar que está feito lá na Terra Santa, nas margens do Mar da Galileia, e o altar é a pedra onde Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, não é? Portanto, as pessoas que estão a participar na missa, sentam-se nos troncos de madeira e virados para o Mar da Galileia e o altar, o sacerdote está a celebrar de frente para as pessoas, não é? De costas para o Mar da Galileia e em si o altar é o sítio onde Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Portanto, também é assim uma experiência muito real, não é? A pessoa vê-se mesmo ali. E estando na missa, não é? Sabendo que a multiplicação dos pães e dos peixes também é uma alusão ao milagre da Eucaristia, de facto maravilhoso e é uma experiência também de amor de Deus também muito, muito peculiar. Mas sabemos que uma promessa paradoxal e que há dificuldades e que às vezes há coisas que nos obscurecem, mas não desanimamos, não é? Há esses paradoxos, há essas contrariedades, mas que nada nos faça vacilar, não é? Que queiramos de facto entregar a nossa vida a Deus, e enverdar por este caminho, não é? Não se trata de fazer coisas extraordinárias, de andar a mil, tentar encaixar em todos os buracos. Eu sou a típica pessoa que tenta preencher todos os minutos do dia e que às vezes me esgoto a mim própria e esgoto todas as pessoas à minha volta por ser insuportável, mas não é por aí, não é por termos feito mais coisas que vamos ser mais santas, não é? Mas esta sociedade às vezes leva-nos a pensar isso, mas nós nascemos para gozar da felicidade de Deus, não é? E Jesus encoraja-nos com as bem-aventuranças a viver assim e a termos isto como opção de vida, não é? As bem-aventuranças. Portanto, eu pensava que até vos ia amassar imenso tempo, mas chegámos ao fim, não precisamos de usar a segunda sessão do passo a passo. Queria-vos convidar a terminar esta temporada do passo a passo com uma peregrinação em tudo semelhante à do ano passado, exceto no dia do mês, que o ano passado foi dia 2 de julho, este ano é dia 1 de julho, mas é sábado. E como já foi experienciada, a equipa que ganha não mexe, portanto correu bem, foi muito simples e muito acessível e podem convidar todos os amigos, todas as amigas, todas as famílias, porque a ideia é nós encontrarmos nesta Capela de Santa Mar, na Gia Esteira, e fazermos 6 quilómetros até Fátima, almoço partilhado, terço, e regressamos a pé outra vez até ao carro. E temos também esta entrega do projeto passo a passo e de todas as nossas intenções
a Nossa Senhora de Fátima, que acho que também faz todo o sentido estando nós aqui em Portugal. Portanto, eu envio também o link para quem quiser integrar o grupo do WhatsApp para a logística do próprio dia, mas de facto não tem grande organização, basta querer ir, ter boleia ou arranjar boleia, até o grupo pode servir para as boleias e convidar todas as pessoas a quem possa fazer sentido. Posso dizer que o ano passado levei crianças de 5 anos e que lhes correu muito bem também a peregrinação, fazem lindamente, não diria com uma perna às costas, porque a certa altura diziam que já não tinham pernas, o meu sobrinho Afonso e o Pedro, mas chegaram ao fim frescos e a fazer as neiras à mesma, portanto está tudo certo. Depois, para acabar também, só dois temas, um deles é pedir-vos feedback em relação ao passo a passo, portanto vou pôr aqui no chat por acaso não vou pôr aqui para não estar aqui a perder tempo, mas eu depois envio um forms que eu criei com o pedido de feedback em relação ao passo a passo para voltarmos a ponderar se faz sentido haver uma terceira temporada. Confesso que já pensei nos temas, os dons do Espírito Santo e as obras de misericórdia, mas também não faz sentido se a única interessada for eu, não é? Porque de facto é um investimento de tempo e de recursos e de paciência de muitas pessoas que para mim tem feito sentido, mas também gosto de ter feedback também para melhorar no caso de se concretizar no próximo ano. E por último, gostava mesmo de vos convidar a rezar pelas Jornadas Mundiais da Juventude, não é? Este mega evento que vamos ter aqui em Lisboa, que vamos receber jovens de todo o mundo e que também nos convida a alimentar a esperança e a alegria por sermos católicas e por sermos filhas de Deus e por sermos filhas também deste Papa, não é? Porque é o nosso pastor em 2023 e que precisa também muito da nossa oração e do nosso sacrifício e da nossa claque, não é? E, e pronto, cada pessoa também tem a sua forma de colaborar nas jornadas como anfitriã e como ahm, hospedeira de alguma forma dos outros jovens que vêm a Lisboa, e há muitas formas de ajudar, não é? Também acho que partilhei com algumas pessoas que sou responsável por 420 voluntárias de 17 países do mundo. E eu própria vou ser chefe de voluntários, que é uma figura que existe, ser responsável de 10 a 15 voluntários, e é uma honra enorme, não é? Fazer parte desta equipa, mas silenciosa, formiguinha, fazemos o que for preciso, sem darmos a importância a nós, porque no fundo estamos ao serviço do Papa e da Igreja e do próprio Cristo, não é? Mas acho que faz sentido também cada pessoa encontrar o seu sítio nas jornadas e fazer acontecer também este encontro, esta festa da fé e esta alegria, não é? De ser católico e de ser jovem com juventude mais ou menos acumulada. Um, para também recebermos muito bem os jovens e haver aqui uma transformação na fé dos portugueses e dos jovens de todo o mundo que bem precisamos, não é? Portanto, vou terminar aqui. Muito obrigada a todas por tudo e pela vossa paciência e interrompemos aqui a gravação.